Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço aos irmãos que, por enquanto, mantenham os seus microfones fechados, mas quando chegar a hora que algum irmão quiser falar, aí você poderá abrir o seu microfone. Nós vamos orar nesse momento, iniciando a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, em formato online, através de videoconferência, mas também sendo transmitido para o YouTube. Nós estamos fazendo nesse formato porque, como os irmãos bem sabem, por enquanto, por força de decreto, nós não estamos podendo nos reunir em nosso templo, embora a igreja deveria estar aberta, porque a igreja é essencial. Ela traz alívio, ela traz preenchimento espiritual para aqueles que sofrem nesse momento de dificuldade. Mas como também nós somos o povo da obediência, então estamos usando os meios online para louvar a Deus e para estudar a sua palavra e para pregar o evangelho. Os templos estão fechados, mas a palavra de Deus não está presa. Nós vamos orar. Oremos, Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos aqui reunidos para a honra e para a glória do Senhor, para estudar a tua palavra, para louvar o teu nome. Abençoe, ó Deus, esses irmãos que já estão participando, o irmão Denis, a irmã Viviane, o irmão Anésio, a irmã Terezinha, a irmã Gilcelene, o irmão Rony, o irmão João, a irmã Oneida, e abençoe, Senhor, aqueles que ainda hão de participar. No nome de Jesus, nós te pedimos a tua ajuda, a ajuda do Espírito Santo. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Se você tiver aí com a sua Bíblia em suas mãos, abra nesse texto. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29, que diz assim: novamente o dízimo, aliás, isso aqui é o subtítulo, né? Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte, nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos.
Então, meus irmãos, nós temos domingo após domingo lido versículos relacionados ao dízimo e falado um pouco sobre a importância do dízimo. Então, só recapitulando, nós já falamos sobre o primeiro dízimo, que foi dado por Abraão, antes da lei, que está lá em Gênesis capítulo 14, versículos 19 e 20. Falamos também sobre o dízimo de Jacó, que ele fez um voto para dar o dízimo de tudo que o Senhor lhe desse. Está lá em Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 22. Vimos também quando o dízimo ele entra na lei, passa a fazer parte da lei que Deus deu a Moisés. Está lá em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 34. Também vimos que o dízimo ele era destinado aos levitas, para o sustento dos levitas. Os levitas eram os sacerdotes, os cantores e os trabalhadores do templo. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 21. Vimos também que os levitas, que recebiam o sustento dos dízimos, eles também eram dizimistas. A lei ordenava que eles dessem o dízimo dos dízimos. Assim também como o pastor, nos dias de hoje, que recebe o sustento da igreja através dos dízimos e das ofertas, o pastor também é dizimista, ou pelo menos deve ser. Está lá em Números, capítulo 18, versículo 26. Vimos também que o lugar de se entregar os dízimos na época do Antigo Testamento era o tabernáculo, quando os israelitas ainda não tinham construído o templo que foi construído pelo rei Salomão. E depois da construção do templo, o lugar de entregar o dízimo era no templo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículos de 5 a 6. E também nos dias de hoje, o lugar onde você deve entregar o dízimo é na igreja. Vimos também que o dízimo ele deveria ser dado pelos israelitas de tudo, de todo o fruto, de todo o trabalho deles, da lavoura, dos animais, de algum comércio que alguém tivesse, de alguém que trabalhava assalariado. Então, o dízimo deveria ser dado de tudo. Então, hoje o princípio é o mesmo. Tudo que você ganhar, você deve tirar o dízimo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. E hoje, nós vimos que, além do dízimo normal, anual, corriqueiro, existia um segundo dízimo, que era um dízimo diferente, que era dado a mais. A cada 3 anos, o dízimo ele era, digamos assim, dobrado. E esse dízimo que era dobrado ou dado a cada 3 anos, ele servia para ajudar os necessitados, ajudar os órfãos, ajudar as viúvas e ajudar os peregrinos, ajudar os estrangeiros que peregrinavam entre o povo de Israel. Foi isso que nós vemos hoje em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Então, os israelitas, eles davam o dízimo normalmente, sempre, durante o ano todo, de tudo que eles ganhavam, mas a cada 3 anos, além do dízimo normal, eles davam um dízimo especial para ajudar os órfãos, as viúvas e os peregrinos, os estrangeiros. Hoje também a igreja, ela
deve se preocupar com esse papel social de ajudar os necessitados, né? Na nossa igreja, nós temos o Ministério de Ação Social, que sempre tem entregado constantemente, tem levantado as cestas básicas para ajudar aquelas pessoas que têm necessidade, né? Então, é um exemplo daquilo que os israelitas faziam, né? Que entregavam um dízimo especial, além do dízimo dos levitas, e a cada 3 anos eles entregavam um dízimo especial para ajudar os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Então, dito isto, eu quero incentivar a você que seja um dizimista, seja um dizimista, seja um ofertante, ajude a obra de Deus. E nesse tempo em que o nosso templo não está abrindo, nós temos incentivado os irmãos a fazerem os seus dízimos e as suas ofertas usando a conta da igreja. Então, a agência é a agência do Bradesco, aqui de patrocínio, número 1892, dígito 9. Agência 1892, dígito 9. E a conta para que você faça o seu dízimo e a sua oferta é 3367, dígito 7. 3367, dígito 7. Nós vamos louvar a Deus com o hino 68. Aliás, 62. Os irmãos podem continuar com os seus microfones fechados, mas também pode pegar o seu cantor cristão ou tentar nos acompanhar aí da onde você estiver. Louve a Deus com muita alegria, com toda a força da sua alma. Número 62 do cantor cristão, Nome Precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé,
a esperança do porvir. Amém. Quero dar as boas-vindas também à nossa sala de escola dominical, a irmã Lázara e a sua família, irmão Giovanni e a irmã Giovana. Que Deus os abençoe. Nós teremos agora o momento missionário. Eu quero dar oportunidade para a irmã Viviane. Ela vai trazer o tema e a divisa e orar por missões. E logo após nós iniciaremos a lição. Então, irmã Viviane, pode abrir o seu microfone, fique à vontade. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, eu vou estar falando o tema de visa, né, de missões, e e vamos orar, né, por esse momento também difícil, porque às vezes a oferta, né, não está como está indo, né, aos missionários, né, mas eu sei que Deus está dando a recompensa lá, né, Deus está abençoando. Então, vou estar lendo o tema. Viva o poder de transformar. A divisa, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Então vamos orar pelos missionários, né? Pedindo a Deus que o Senhor possa ser com eles nesse momento, com seus familiares. Se tiver algum enfrentando, né, esse vírus, que o Senhor possa livrá-lo, né? Abençoando seus ministérios, onde quer que eles estejam. Vou estar pedindo ao irmão Ronieri para orar, né, por esses missionários, por missões mundiais. Eu quero pedir ao irmão que for orar, abrir o seu microfone para que os irmãos possam também acompanhar a oração. Irmã Viviane, eu acho que o irmão que a irmã pediu para orar parece que. Ah, não, Foi para voltou. mim orar, pastor? Pediu? É para orar. Isso, eu achei que tinha saído, mas não É porque saiu. chegou cortando, aí eu não vi. É para orar pelo. Missionários de missões mundiais. Oremos, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo, nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, as nossas missões, os trabalhos que o Senhor tem posto nos nossos corações. Nós queremos, Senhor, te louvar, pedir ao Senhor que esteja abençoando os missionários, Senhor, os trabalhos que tem feito, Senhor, através da tua palavra, levando o teu evangelho, que o Senhor possa também estar mandando recursos, Senhor, para manter como tem mandado esses missionários, essas pessoas que, Senhor, estão trabalhando na tua obra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado Peço seja perdão aos Deus. irmãos, que a Então, internet é um pouco ruim, aí chegou um pouco cortando. ok, tudo bem. Então, nós vamos agora começar a nossa lição de hoje. É a primeira lição da revista Bases Bíblicas. E quem vai trazer a lição para nós hoje é a irmã Oneida. Então, eu vou trocar aqui de lugar com ela vai assumir aqui o computador e eu vou.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Queridos amados em Cristo Jesus, nós vamos então dar início à nossa lição. É a primeira lição, como já foi citada. Se encontra na página 15. Tem como título Os Batistas. E eu achei bem interessante porque no longo de alguns semestres, talvez 2 ou 3, a gente não sabe porque a revista ela é um pouco bem extensa, ou seja, em decorrer de alguns meses, alguns semestres, nós vamos conhecer sobre a história dos batistas, sobre em que eles creem, e eu achei isso bem interessante porque eu percebo que às vezes tem crentes de igrejas batistas que já fazem parte há muitos anos e nem sequer conhecem a história, né? Então, isso eu achei bem interessante, essa iniciativa da CBB, que é a Convenção Batista Brasileira. Então, nós vamos dar início, página 15, como eu já citei, né? Se você olhar aí na revista, na página 15, também tem aí Leia a Bíblia, ou seja, de segunda a domingo tem alguns textos, isso é sugestão, né? Para que no seu devocional diário, no dia a dia, você pode usar esses textos aí e fazer o seu devocional com Deus. Nós vamos, então, lá na introdução, né? Como eu já disse, nós vamos estar dando início, e então, por alguns meses, por alguns semestres, a gente vai estar conhecendo a história e a teologia dos batistas. E isso é de extrema importância, a gente entender a história, a gente saber a história dos batistas, porque isso vai revelar em que verdadeiramente nós cremos. Nós, como batistas, ligados à CBB, que é a Convenção Batista Brasileira, nós cremos piamente na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, e a temos também como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Quem são os batistas? E aí o autor que escreveu essa primeira lição, ele pegou emprestado um documento que tem como título Pacto e Comunhão. E eu vou pedir para a irmã Gilcilene, ela vai abrir o seu microfone e aí ela vai fazer a leitura desse pacto. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção, porque esse documento, ele é o ápice de tudo, né? A partir dele a gente vai começar a entender claramente a história dos batistas. Irmã Gilcilene, pode ler, por gentileza. Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso só recebiam em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, aquele que batiza de novo. Obrigada, irmã Gilcilene. Então, por essa definição, né, podemos entender um pouco que os batistas têm procurado, ao longo dos séculos, a fidelidade às escrituras sagradas.
esta mesma busca contínua em nossos dias, ou seja, desde aí isso vem passando de geração a geração, né? Agora você vai virar lá na página 16, tem um quadrinho aí escrito assim: aplicação à sua vida. Os batistas têm uma herança de mais de 400 anos, os batistas só aceitam em seu rol de membros os convertidos. A gente viu isso claramente neste documento, né? E também eu quero convidar agora a irmã Terezinha Moura. A irmã Terezinha Moura, ela vai relatar para a gente como foi a sua experiência de conversão, como é que aquele dia a qual o Espírito Santo de Deus a convenceu do seu pecado, do seu juízo, da sua justiça. Então, brevemente, ela vai estar dando um breve relato para a gente como foi a sua experiência de conversão. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu nasci em um lar cristão, porém católico, né? E aprendi tudo do catolicismo, né? A doutrina católica, mas assim, não tinha aquela preocupação em relação a muitas coisas, principalmente em relação à salvação, né? Eu aprendi que Deus era bom e que ele perdoava, então que ia ser salva, já estava, na verdade, né? Mas sentia, não sentia que estava bom para mim, né? Aí eu visitei algumas igrejas, mas assim, não estava bom ainda. Aí uma noite eu fui convidada, né? Já conhecia pessoas da Igreja Batista aqui do meu bairro, né? E eu fui convidada para ir à igreja. E o que mais, assim, uma das coisas que primeiramente me chamou a atenção foi a receptividade dos irmãos, né? Eu nunca tinha sido tão bem acolhida como foi na Igreja Batista, né? A importância que me deram ali me impressionou muito. Os louvores cantados também falou muito ao meu coração, mas o melhor, assim, o que marcou mais foi a palavra sendo pregada, né? Eu observei que realmente era Bíblia pura, porque eu já li a Bíblia. Mesmo antes de ir para a igreja, eu gostava de ler a Bíblia, esporadicamente, mas eu lia. Mas aí eu percebi que as pregações eram todas baseadas na Bíblia. Aí depois, um missionário, na época a igreja não tinha pastor, aí o missionário propôs um estudo, né? E ele fez o estudo comigo e com outros irmãos, né? E ele sempre falava, tudo que for pregado, você abre a Bíblia e confirma se é isso, se é assim mesmo. Não aceita tudo que vier. Abre a Bíblia e confirma. E realmente, aí eu percebi que na Igreja Batista, o que é pregado é bíblico. Pode abrir, pode confirmar. E creio que foi por isso mesmo que eu continuei na igreja, né? Estou há muito tempo na igreja, justamente por isso, porque é uma doutrina assim que ela não é baseada em costumes, em tradições, mas na Bíblia, no que diz a Bíblia. Então, creio que por isso permaneci. E à medida que o tempo foi passando, o missionário foi embora, vieram pastores, e aí cada vez mais eu fui me firmando na presença do Senhor e também na doutrina batista. É isso. Muito obrigada, irmã Terezinha. Ontem eu disse a ela que a gente ainda não tinha ouvido, né? Eu passei o testemunho dela, muito bom mesmo, né? E realmente é isso, né? A doutrina batista, ela segue a doutrina dos apóstolos, a doutrina
bíblica, né? E nesse quadrinho, quando eu li, me lembrei aqui agora, tenho a segunda frase, diz: os batistas só aceitam em seu rol de membros os convertidos. Para aqueles que não sabem, né, o que é rol de membros? É um livro o qual contém nome de pessoas que fazem parte ali da igreja, não só aqueles que congregam, mas aqueles que foram batizados. Em primeiro lugar, o primeiro requisito é crer em Jesus, né, como a gente viu lá naquele documento, pessoas que foram batizadas fazem parte ali da Igreja Batista, ou pessoas que moravam em uma outra cidade, faziam parte de uma igreja batista, e aí, mudando para um outro local, ali elas começam a frequentar uma igreja batista, e ali, depois de um certo tempo, elas são recebidas, né, pela igreja batista a qual elas estão frequentando naquele momento, naquela situação. E é interessante que eu quero relatar 3 situações que aconteceu comigo para explicar essa situação de membresia nas igrejas batistas. Quando eu me converti, eu tinha 11 anos, eu me converti numa igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, a forma de batismo deles é por aspersão. O que é isso? Aqueles pinguinhos de água apenas. Os batistas, a nossa forma de batismo é o que está na Bíblia, por imersão, que é o mergulho, né? Então, eu fui para a igreja presbiteriana, passei um bom tempo, fui para o seminário, aí, nesse inteirinho, eu estava em São Paulo já. Depois, no período que eu estava trabalhando no seminário, eu comecei a trabalhar, fazer o meu trabalho prático numa igreja batista em São Paulo. Só que essa igreja batista em São Paulo, ela não era ligada à CBB, e sim à CBN, que é a Convenção Batista Nacional, que é uma outra denominação, né? E aí fiquei um tempo lá nessa igreja batista em São Paulo, lá em Lausanne Paulista, ligada à CBN. Aí depois eu conheci, foi até a época que eu conheci o pastor Ariano, né, fizemos amizade, e aí o pastor Ariano tinha vindo também da Paraíba, e ele era membro da Assembleia de Deus lá na Paraíba. E aí a gente começou a frequentar a primeira Igreja Batista de São Paulo, a PIB, né? Chegamos lá na Igreja Batista de São Paulo, né, o pastor nos acompanhou, e aí a gente falou que queria ser membro, falamos que queria ser membro, então o pastor Ariano foi recebido por aclamação, porque ele veio de uma outra denominação, que era a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela tem a mesma forma de batismo dos batistas. Então, os batistas, eles recebem membros de igrejas, né, por aclamação. O que é isso? Quando fazem assembleia e os irmãos levantam a mão se aceitam ou não, né? E aí, eu também fui recebida por aclamação. E a outra situação é que os batistas recebem membros de cartas, melhor dizendo, de membros que são da própria Igreja Batista. Por exemplo, viemos de São Paulo, éramos membro ali da PIB de São Paulo, como eu já citei. Quando viemos aqui para Patrocínio, trabalhar aqui, a igreja daqui fez o pedido de carta, o pastor enviou, e aí fomos recebidos aqui. Hoje fazemos parte, somos membros da primeira Igreja Batista aqui de Patrocínio, né? Então, é isso que eu queria... Irmã, Oi. só se você não falou sobre o batismo seu, foi na... Então, peraí, não é porque eu não terminei. É porque Tá bom, vou falar. Então, a Igreja Batista não receberia você como por aclamação, sendo da presbiteriana, né? Então, é porque eu ainda não terminei, é por isso que eu não falei. A outra situação que eu disse que seriam 3, né? Mas muito bom. A outra situação é que, como eu vim da presbiteriana, como eu citei, né? Quando eu fui, eu já expliquei que a presbiteriana, a forma de batismo é por aspersão, aqueles pinguinhos de água.
Quando eu fui para a Igreja Batista ligada à CBB, a Convenção Batista, aí o pastor fez o meu batismo por imersão. Ficou claro agora? Respondeu, irmão Denis? Como que acontece isso, né? O pastor, ele faz um acompanhamento, né? Todas as pessoas que chegam numa igreja batista, como que acontece? O pastor faz um acompanhamento. Acompanha a pessoa no período de 6 a 8 meses, e aí a gente sabe que o pastor, ele entra em contato com o pastor que a pessoa era doutrinado antes, né? E aí começa todo esse processo. Alguma dúvida a respeito disso? Algum comentário? Não, agora ficou claro. Agora ficou claro? Tá bom, obrigada aí, viu, irmão Denis? Vamos lá, então. Os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos, né? Os batistas receberam a mesma herança de fé dos demais cristãos e, por isso, temos princípios e doutrinas que nos são comuns, como, por exemplo, cremos em Deus como Criador de todas as coisas e como Pai Celestial que chama a si todas as pessoas e manifesta disposição paternal para com todas as pessoas. Ele se revelou primeiro como pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Isaías capítulo 64, verso 8, e Mateus capítulo 6, verso 9. Então, nós vamos ler essas duas referências bíblicas, por quê? Porque já que a gente está enfatizando tanto que nós cremos nas Sagradas Escrituras, então a gente tem que realmente ver o que está nas Sagradas Escrituras. Isaías 64, verso 8 diz assim: em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Mateus 6, 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos por adoção. Êxodo 4, 22, 23, diz assim a palavra de Deus: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele crê são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial dele, recebendo proteção e disciplina. Salmo de número 2, verso 7 diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O segundo tópico ainda desse item, os batistas possuem convicções comuns como os outros cristãos, diz assim: cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado e como Salvador de todos aqueles que nele têm fé. A mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo e não a credos, tradições, instituições religiosas. A autoridade de Cristo também significa que ele é Senhor da igreja. Nenhum ministro, sacerdote, bispo ou papa tem o direito de exercer a autoridade como se fosse o próprio Cristo. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo homem tem acesso direto a Deus e o direito de responder por si mesmo e de alegrar-se com a presença do Senhor no culto e no serviço. A autoridade de Cristo abrange também os valores morais. A experiência humana, em todos os tempos, confirma a verdade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Paz, justiça e compreensão só se tornam realidade quando Jesus domina. Ou seja,
a maior autoridade, a autoridade máxima que nós temos é a pessoa de Jesus Cristo, né? Achei interessante que aqui ele cita que a lealdade maior, ela está na pessoa de Cristo, e não em tradições, em credos. Por exemplo, a gente sabe que a Igreja Católica tem o credo apostólico, né? Algumas instituições religiosas também, mas nós cremos na autoridade máxima, que é a pessoa de Jesus Cristo. E crendo dessa forma, vendo toda essa lealdade, né, os resultados são saber que isso produz paz, produz justiça e compreensão para as nossas vidas através da pessoa de Jesus Cristo. Algum comentário até aqui? Não podemos seguir em frente? Então vamos lá. Cremos no Espírito Santo como guia sempre presente. Irmão Neida, eu queria fazer comentário, mas como você já começou, você termina esse tópico, aí depois você me dá a oportunidade. Sim, fica à vontade. Então vamos lá. Cremos no Espírito Santo como guia sempre presente, que proporciona o conhecimento da vontade de Deus e o poder para seguir a Cristo na vida diária. O Espírito Santo é em essência, com o Pai e com o Filho. Sendo, portanto, pessoa divina, ele é Espírito da verdade. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 3, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamam árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E lá em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, não vou fazer a leitura, porque Jesus ele usa essa mesma citação aqui do profeta Isaías. O Espírito Santo atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. João, capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, que referindo Jesus, né, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, porque habita conosco e está em vós. João 15, 16, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo atuou na criação do mundo e das Sagradas Escrituras, né? São os mesmos textos anterior, por isso eu não vou fazer a leitura, porque eu já fiz. O Espírito Santo se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Sua plenitude e seu fruto na vida do crente constitui condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Lá em Atos, capítulo 2, a gente vai ver o relato, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, né, que fala que o modelo, o estilo de vida que eles viviam, que eles adotaram, era
o estilo bíblico, que eles eram comuns nas suas necessidades, eles louvavam a Deus, eles oravam, eles repartiam ali as suas propriedades. O Espírito Santo ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus por isso, né? Cremos na Bíblia como regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor, escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia revela os propósitos de Deus, mostra aos pecadores a salvação, edifica os crentes e promove a glória de Deus. Seu conteúdo é a verdade, sem erro, por isso é um perfeito tesouro de instrução divina. Revela o destino do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens e deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus. 2 Timóteo 3,16, eu já fiz a leitura. Então, esse tópico, nós podemos ressaltar que a Bíblia, ela é a nossa bússola, né? Ela é a receita, ela que nos direciona. Interessante que ela fala da criação, ela vai falar da pessoa, da divindade de Cristo, ela fala da Trindade. A Bíblia vai falar que existe só 2 caminhos para o homem, o caminho da eternidade, o caminho da perdição. A Bíblia vai falar a respeito do arrebatamento, ela fala de vários assuntos, ou seja, ela tem todas as respostas para a minha vida e para a sua vida. Os batistas aceitam a Bíblia com seus 66 livros e creem na inspiração e inerrância das Bíblias, das Escrituras. O que é inerrância? Ou seja, ela não tem erros nenhum, né? Também rejeitam qualquer tentativa de se contextualizar as Escrituras em que elas sejam subordinadas aos costumes ou crenças de alguma cultura. Cremos que a igreja é constituída do povo de Deus, que rende culto a Deus, dá testemunho do seu amor e serve aos seus semelhantes em nome de Cristo e aparece visivelmente nas congregações locais, onde os seguidores de Cristo louvam a Deus em conjunto, propagam o evangelho, ensinam as verdades cristãs e promovem a santidade de vida e o uso cristão dos bens entre seus membros. Uma igreja local deve desenvolver cooperação voluntária com outras igrejas e devem ser organizada em uma estrutura congregacional, utilizando o processo democrático para a tomada de decisões, considerando o Espírito Santo como guia que lhe capacita para levar avante a missão de Cristo. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, são palavras de Jesus, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E esse último item aqui é interessante, que ele fala a respeito da questão de congregar, né? Muitas pessoas dizem, mas eu sou a igreja de Cristo. Realmente, nós somos a igreja de Cristo, é um corpo formado por vários membros, né? Cada um com suas habilidades, cada um com seus dons, né? Tudo isso para a glorificação do nome do Senhor, para a edificação de vidas. E aí, interessante que nós
temos que congregar. Como o apóstolo Paulo, não o apóstolo Paulo, mas lá o autor de Hebreus, me lembrei, ele fala assim que, embora a gente não saiba quem escreveu, mas ele diz que a gente tem que se reunir, como de costume, se congregar, né? Sempre estar unido como corpo de Cristo. E também essa questão de que nós, como batistas, né, a gente entende que a atuação máxima é do Espírito Santo em relação às suas decisões. Que decisões? As decisões da igreja. Todas as decisões que a igreja toma têm que ser tomadas, têm que ser dirigidas, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, pode falar aí, você ia comentar, fazendo um favor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim. Isso, obrigado. Então, Sim, esses tópicos aqui que a irmã Neida colocou, né, é que os batistas possuem convicções em comum com outros cristãos. Então, vimos aí que, assim como outros grupos cristãos, nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi encarnado, ou seja, se fez homem. Cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. Cremos que a igreja é constituída do povo de Deus. Então, isso aqui não é só os batistas que creem, outros grupos cristãos creem também. Então, eu quero voltar aqui ao início, quando foi lido o documento a respeito do pacto e comunhão. No final do documento, diz assim que muitas pessoas supõem que a palavra batista, ou a denominação batista, ela é uma abreviação do termo anabatista. E aí eu quero dizer para os irmãos que não é. Anabatista, historicamente falando, anabatista é uma coisa e batista é outra coisa, embora os termos sejam parecidos. Então eu vou explicar aqui rapidinho para os irmãos essa questão, né? Os anabatistas, a palavra anabatista significa aqueles que batizam de novo. Então, os anabatistas foi o segundo movimento da Reforma Protestante. O primeiro movimento da Reforma foi a Reforma Protestante em si, aquela reforma feita por Lutero quando pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Lutero era um padre alemão e ele afixou as 95 teses falando contra as indulgências. O que eram as indulgências? Era a possibilidade que os católicos acreditavam que existia, que com a bênção do Papa, uma pessoa que tinha morrido e estivesse no purgatório, porque os católicos acreditavam no purgatório, e embora não exista, mas eles acreditavam. Então, com aquela bênção do Papa, aquela pessoa que morreu e estava no purgatório, ela podia sair do purgatório e ir para o céu. Mas para que uma pessoa recebesse uma bênção do Papa, para tirar um parente seu do purgatório, ela tinha que pagar. Então, isso eram as indulgências. Então, a reforma de Lutero, ela foi mais contra as indulgências e ela trouxe também, ela resgatou a questão da salvação pela graça através da fé e não pelas obras. Depois, logo em seguida, veio a reforma de Calvino, onde Calvino enfatizou também a salvação pela graça e enfatizou os 5 pontos da reforma protestante, que até eu já preguei isso na igreja para os irmãos, né? Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus a glória. Então, essa foi
a reforma de Calvino com os 5 pontos da reforma protestante. Porém, os anabatistas, eles discordavam daquela primeira reforma protestante num ponto. É que aquela primeira fase da reforma protestante, ela não separou a igreja do Estado. A igreja continuava unida ao Estado. E, no caso da reforma luterana, os luteranos ainda conservavam muitas práticas da Igreja Católica. Então, os anabatistas, eles vieram trazendo esses dois pensamentos, separar a Igreja reformada do Estado e separar a Igreja reformada da Igreja Católica. Então, os anabatistas, eles tinham os seguintes princípios: a rejeição de padrões fixos na liturgia. Ou seja, a liturgia católica é só aquela, né? Os anabatistas diziam, não, a liturgia não precisa ser só aquela. A liturgia tem que ser versátil. A gente pode variar na liturgia. Outra coisa que os anabatistas diziam é que a igreja ela não podia ser sustentada pelo Estado, ela tinha que ser sustentada pelos seus próprios membros. Outra coisa é que eles diziam que a igreja ela não precisava se reunir em templos cheios de imagens de escultura. Ela podia se reunir num templo simples ou se reunir de casa em casa. Outra característica dos anabatistas era que os anabatistas eles rejeitavam a guerra de qualquer maneira. Um crente, na opinião deles, não podia ir para a guerra. Os anabatistas também defendiam que o batismo nas águas era um simbolismo que indicava a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Outra coisa que os anabatistas defendiam é que o batismo era somente para os convertidos. Então, parece, né, que com isso aqui, que é a mesma coisa. Anabatista e batista fica parecendo que é a mesma coisa, mas não é, tem diferença. E agora eu vou falar sobre as diferenças entre os anabatistas e os batistas, né? Por exemplo, alguns anabatistas praticavam o batismo por aspersão. Como hoje, por exemplo, nós temos igrejas evangélicas que praticam o batismo por aspersão, por quê? Porque vem da tradição anabatista, que não é a mesma coisa que batista, porque os batistas praticam o batismo só por imersão. Outra coisa, os anabatistas, eles eram pacifistas ao extremo. Por exemplo, na questão de ir para a guerra, nenhum anabatista podia ser soldado no exército porque não podia ir para a guerra. Já os batistas, eles não têm essa restrição. Se você é um soldado e se você é convocado pelo seu país, você pode ir para a guerra. Então, é uma diferença. Os anabatistas, eles se recusavam a participar do Estado. Eles se recusavam a emprego público. Eles não queriam nenhum tipo de ligação com o Estado. Já os batistas, embora preguem a separação entre igreja e Estado, os membros das igrejas batistas podem participar do Estado no sentido de ser um funcionário público. Então, já é outra diferença. Os anabatistas, eles criam no estado do sono da alma. O que é o sono da alma? É que quando a pessoa morre, a pessoa fica dormindo, lá na eternidade, ela nem está no céu, nem está no inferno, a alma está dormindo. Isso é pensamento de alguns anabatistas. No caso dos batistas, os batistas não creem no sono da alma. Os batistas creem que quando um crente morre, ele está consciente no céu, e quando o incrédulo morre, ele está consciente no inferno, sofrendo.
Então, é só para mostrar para os irmãos que, embora a palavra Anabatista e Batista seja parecida, mas existem semelhanças também e diferença no modo de visão de cada grupo. Os grupos evangélicos de hoje, que vêm dos anabatistas, são os menonitas. Os menonitas, eles vêm dos anabatistas. Os Amish, nos Estados Unidos, eles vêm dos anabatistas. Os ulteritas, na Inglaterra, eles vêm dos anabatistas. E aqui no Brasil, os congregacionais e o movimento dos Irmãos Unidos. São grupos evangélicos que vieram dos anabatistas. Os batistas, eles tiveram um contato com os anabatistas no início da reforma, mas logo eles se separaram e caminharam como um grupo distinto. Então, por isso que não é a mesma coisa, anabatista e batista, embora o nome seja parecido. Obrigado, irmão Ney. A gente que agradece. Obrigada aí pela aula em relação à diferença, né? Muito obrigada mesmo. Vamos dar continuidade aqui, então, sobre esse tópico. Os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos. Tem aí um quadradinho escrito aplicação na sua vida. Eu só quero me atentar à última frase, né, que diz assim: você tem se esforçado para colocar os princípios bíblicos em prática? Alguém gostaria de falar a respeito disso? Eu sei que se esforçar, todos nós nos esforçamos, né? Erramos, como a palavra de Deus fala, mas a gente sempre tem se esforçado para acertar, para viver a palavra de Deus. Mas alguém quer falar? Não? Então vamos para frente. O segundo tópico aí, os batistas têm convicções diferentes de outros cristãos. Então, a gente viu o item 1, que tem coisas em comum, e agora a gente vai ver as diferenças, né? Da mesma maneira que os batistas têm pontos convergentes com outros cristãos, há também algumas singularidades que nos distinguem de nossos irmãos de outras denominações. Como, por exemplo, pedir para o irmão Denis ler para mim aí essa questão do batismo, por gentileza. O batismo. Para os batistas, o batismo é um ato simbólico da passagem do crente de uma vida de pecados para uma vida nova. A imersão ou o mergulho do crente na água é que simboliza o sepultamento da vida passada e a ressurreição para uma vida nova. Romanos 6:4. Para os batistas, a fé em Cristo surge antes do batismo. Por isso, o batismo deve acontecer após a pessoa dar confissão pessoal de fé em Cristo. Assim, os batistas só batizam os que estão em condições de expressar a fé salvadora pessoal em Jesus. Por isso, não batizam bebês recém-nascidos. Atos 2:38. Nem todos os cristãos têm essa compreensão. Alguns batizam bebês e crianças que não têm condições cognitivas ou espirituais para se arrependerem de pecados. E outros creem na regeneração ou salvação no ato do batismo. Outros chamam de batismo o ato de derramar um pouco d'água sobre a cabeça de uma pessoa. Essa forma é conhecida como aspersão ou efusão. O irmão Denis quer comentar sobre esse item que você leu? Sim, eu entendo que é um ato simbólico, mas é um ato muito importante, né?
que faz parte da doutrina batista e de outras denominações também. E a gente destaca aqui o fato do batismo ser por imersão, né? Ou seja, representa o sepultamento da vida antiga, da vida antes de reconhecer, de se arrepender, de aceitar Jesus, daquela vida, e o nascer para uma nova vida em Cristo. Então, Jesus foi batizado por João Batista, dessa forma, até mesmo Jesus dando o exemplo, e o batismo ele é importante e é um ato, né, que, embora seja um ato simbólico, é necessário crer antes, crer e se arrepender antes, é muito importante e não podemos abrir mão do batismo por imersão, né? O batismo ele deve ser realmente por imersão e para pessoas que tenham consciência, ou seja, bebês, pessoas que ainda não têm consciência do pecado não podem ser batizados. Muito bom, muito obrigada. Isso mesmo, né? E é interessante que essa questão do batismo, né, são dois verbos que um está ligado ao outro, que é bem importante a gente frisar isso, que é o crer, né? Uma pessoa, para ela ser batizada, ela tem que crer em Jesus Cristo. E também o arrepender-se dos seus pecados, né? A gente sabe que um dos maiores impedimentos, às vezes a gente recebe pessoas nas igrejas hoje, né, pessoas que começam a congregar por um bom tempo, e elas até dizem, né, quando você começa a fazer o discipulado, quando você começa a falar a respeito do batismo, elas até dizem, eu gostaria muito de me batizar, tal, mas eu não consigo por causa disso, por causa daquilo, né? A gente sabe que a salvação é no ato, a gente sabe que a questão da santificação ela é gradativa, né? Todos os dias a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente vai buscando a santificação, mas é muito importante, até porque o autor colocou isso aqui, eu achei bem interessante, a gente tem que, a pessoa, quando ela vai se batizar, ela tem que crer em Jesus, é o primeiro requisito, e se arrepender dos seus pecados, né? Ela não vai pecar nunca mais? Vai, né? A nossa natureza é pecaminosa, mas a gente tem que, ela não pode permanecer mais na prática daqueles erros, né? É isso. Mais algum comentário a respeito disso? Não? Irmã, Sim, vamos lá. o batismo, como o irmão Denis disse, é um ato simbólico, né? Mas é também uma ordenança, né? Quem crê e for batizado, a palavra fala, né? Sim. Aí, isso não, Sim. isso não quer dizer que a pessoa que creu em Jesus se arrependeu de seus pecados, porém não deu tempo de batizar. Isso não quer dizer que ela não foi salva, né? Me lembro que quando minha mãe estava hospitalizada, o pastor da Universal fez uma pregação lá no quarto dela e perguntou quem queria aceitar Jesus, fez o apelo, né? Aí a minha mãe aceitou. Aí ele estava com uma aguinha, ele foi lá e jogou na cabeça dela, né? Mas então isso me leva a crer. Não, a Bíblia fala que é uma ordenança também, mas é um ato simbólico. E então a pessoa, se não teve tempo de ser batizada, ou se não foi batizada da maneira correta, mas se ela creu em Jesus e se arrependeu de seus pecados, está salvo, né? É interessante, é uma ordenança, mas é um ato, é um simbolismo, né? É verdade, uma boa observação, né? A gente tem um exemplo bíblico, né? Quando Jesus estava ali pregado ali na cruz, né? É interessante que ali na crucificação a gente pode perceber que tinha dois ladrões, um à direita, um à esquerda, né? E um deles, o próprio Jesus fala assim: se você crê, hoje mesmo você estarás comigo no paraíso, né? Cai naquilo que você acabou de citar. Não deu tempo de se batizar, né? Pastor, se abriu aí, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero separar algumas coisas aí em relação ao batismo, né? Em primeiro lugar, o batismo ele não é condição para a salvação. Quando a gente vê lá em Marcos, capítulo 16, né?
quando fala lá, aquele que crê e for batizado será salvo, a gente pensa que o ser batizado é uma condição para a salvação, mas o ser batizado não é uma condição para a salvação. O que está querendo dizer naquele versículo é que aquele que crê também, se tiver oportunidade, deve querer ser batizado como um símbolo. Aí é o primeiro símbolo do batismo. O primeiro símbolo é que, através do batismo, você está simbolicamente morrendo e ressuscitando. Morrendo para uma vida velha e ressuscitando para uma nova vida. O segundo símbolo do batismo é que, assim como Cristo morreu e ressuscitou, o crente, ao ser batizado em Cristo, ele está morrendo e está também ressuscitando simbolicamente, porque um dia todos nós vamos ressuscitar. Então, a primeira coisa é essa: o batismo não é condição para a salvação, mas o salvo, tendo a oportunidade, como foi colocado aí pela irmã Terezinha, ele deve se batizar, porque o batismo traz esses dois simbolismos e ele também é uma ordenança. Mas no caso da pessoa que se converteu, estava muito doente e morreu sem dar tempo de se batizar, ela foi batizada pela morte. Já que o batismo é símbolo de morte e ressurreição, o melhor batismo, melhor até do que nas águas, é o batismo da morte. Ninguém quer morrer depois que se converte, mas no caso de uma pessoa que se converte e logo em seguida morre, ela não morreu sem ser batizada. Muito pelo contrário, ela foi batizada pela morte. Nós podemos Sim, ver isso lá em Romanos 6,4, né? isso, verdade. Vamos continuar aqui, né? A ceia do Senhor. Irmão João está aí na sala, irmã Terezinha? Não? Oi? O irmão João está aí na sala? Não, irmão, eu acho que teve uma corrida, eu acho que ele saiu. Tá. Então, eu vou pedir para a irmã Lázara. Irmã Lázara, lê para mim esses tópicos, a ceia do Senhor. Pode ler até presença espiritual de Cristo, tá? Por gentileza. Irmã Lázara? Irmã Lázara, a gente não está conseguindo ouvir você. O seu microfone está aberto e a gente não está conseguindo ouvir. Alguém está ouvindo ela? Não, Não? Então, não está dando para ouvir, não, né? Acho que essa questão de tecnologia é assim mesmo, tem hora que dá esse problema. Irmão Anésio, lê para a gente aí, por gentileza, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Os batistas celebram a ceia do Senhor como uma ordenança de Jesus à sua igreja, praticada em memória de sua morte e ressurreição. Lucas 20, capítulo 22, verso 19. Por isso chamamos o tipo de ceia que praticamos de ceia memorial, que serve para relembrar o sacrifício de Cristo na cruz, em nosso lugar. O crente que participa da ceia não recebe nenhuma graça ou bênção especial. Por isso, ela não é um sacramento. A ceia é uma ordenança deixada por Jesus para ser observada pela sua igreja e não é santa, é apenas a ceia do Senhor. Alguns cristãos
têm formas diferentes de compreender e praticar a celebração da ceia. Vejamos algumas. Transubstanciação é a crença de que o pão e o suco de uva se transformam no ato da consagração, literalmente na carne e no sangue de Jesus. Esse é o entendimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Consubstanciação. Embora os elementos pão e o suco de uva sejam apenas simbólicos, acontece uma união sacramental entre Cristo e os elementos da ceia, com os quais e sobre os quais ele manifesta a presença de seu corpo e de seu sangue. Esse tipo de ceia é praticado pelos luteranos. Terceiro, presença espiritual de Cristo. Jesus está presente não fisicamente, mas espiritualmente. Embora os elementos da ceia não se transformem literalmente no corpo e no sangue do Senhor, nem o sacrifício de Jesus na cruz seja repetido. O fiel que pratica esse sacramento recebe bênçãos ou os benefícios da sua morte na cruz. Esse tipo de ceia é praticada pelos presbiterianos. As igrejas batistas observam os princípios do Novo Testamento e mantêm a ceia, observando tão somente os elementos que o Senhor Jesus ordenou: o pão e o suco de uva, não devendo haver o acréscimo de nenhum outro elemento. A igreja pode utilizar estratégias para incluir crianças e visitantes em suas celebrações, desde que isso não envolva o acréscimo de novos elementos na celebração da ceia do Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigada, viu, irmão Anésio? Então, a respeito da ceia, ele é bem claro que o autor, bem objetivo, quando ele diz que a ceia, ela não é um sacramento, e sim uma ordenância, né? E aí ele fala também que o objetivo da ceia, a finalidade, é relembrarmos a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus ali na cruz do Calvário, né? Esse é o objetivo. Tanto que a própria palavra de Deus no Novo Testamento diz, né? Tomai, comei, e lembrai e fazer memória de mim, né? Ou seja, relembrar isso. E aí nós vamos ver que alguns cristãos têm formas diferentes de celebrar a ceia, né? De acreditar. Por exemplo, os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, a forma que ela acredita é na forma da transubstanciação, ou seja, eles acreditam que o corpo, que o pão e o suco de uva se transforma no ato ali da consagração, né? Ou seja, que acho que é aquele negócio que fala a hóstia, né? Que eles fazem, né? Tem também a consubstanciação, que é a forma a qual os luteranos acreditam, né? A questão dos presbiterianos também ele relata aí, e nós como batistas, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito disso? Sim, só deixar claro que no caso dos batistas, filosoficamente ou doutrinariamente, para nós a ceia é um memorial. Então, se alguém lhe fizer uma pergunta, como é que os batistas definem a ceia do Senhor? A resposta é:
os batistas definem a ceia do Senhor como memorial, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. É um memorial. O pão continua sendo pão, o suco de uva ou vinho continua sendo suco de uva ou vinho. Jesus está presente nos corações do crente e no meio da congregação, mas a ceia é um memorial, né? Não é que o pão e o suco se transformam literalmente na carne e no sangue de Jesus. Isso é a Igreja Católica que crê na transubstanciação. Não é que Jesus se manifesta a sua presença nos elementos, pão e vinho. Isso é pensamento dos luteranos. Não é que, embora Jesus esteja presente espiritualmente na ceia, mas a ceia não é um sacramento, ou seja, ela não comunica nenhuma graça, nenhuma bênção especial. Isso é pensamento dos presbiterianos, mas para os batistas a ceia é memorial. Então, isso temos que deixar claro isso aí. Uma pergunta. Quanto a esse tópico final aí, a igreja pode utilizar estratégias para incluir crianças e visitantes em suas celebrações? Às vezes eu fico nessa dúvida. Aqui parece que vem esclarecer, desde que isso não envolva o acréscimo de novos elementos na celebração da ceia. Você pode me dizer um pouquinho a respeito desse tópico? É o seguinte, eu posso dar alguns exemplos práticos do que algumas igrejas fazem. Por exemplo, existem igrejas que, quando na hora da ceia, as crianças saem do templo e vão lá para o departamento infantil. Aí, lá no departamento infantil, as tias que trabalham com as crianças, elas fazem uma ceia lá com as crianças, só que de uma maneira lúdica, como se fosse uma brincadeira, para as crianças já irem aprendendo o significado da ceia. Isso algumas igrejas fazem, né? É um exemplo prático nesse sentido. Um outro exemplo é que algumas igrejas, quando tem visitantes na ceia, pessoas que não são crentes, essas igrejas distribuem para esses visitantes uma uva. E antes de celebrar a ceia, explicam: essa uva é para você se sentir participante desse momento, mas a ceia de verdade é o pão, é o suco de uva, e é consagrado os elementos ao Senhor, simbolizando. Então, algumas igrejas fazem isso. Eu pessoalmente, nesse caso de distribuir uma uva para os visitantes, eu não adotaria essa prática. Eu acho que fica um pouco confuso e pode até se confundir como um acréscimo aos elementos. Embora algumas igrejas façam, né, igrejas de todas as denominações, tem igreja que faz isso. Eu não faria, eu não adotaria. Né? Então, são exemplos do que o autor está querendo dizer aqui, que tem igrejas que fazem coisas assim. Muito bem. Mais algum comentário, alguma dúvida a respeito desse tópico? Se não tiver, vamos passar para frente. Só uma observação, a ceia do Senhor, né, que é o nome. Então, assim, a gente não pode falar Santa Ceia, mas sim, né, porque é um erro, né, às vezes a pessoa falar. Então, é ceia do Senhor, né, que é o nome correto.
Sim, muito bem. Boa observação. Então, vamos lá. Considerações finais. Os batistas sempre agiram sobre bases bíblicas, norteadas por princípios sólidos. Podemos afirmar que, do ponto de vista doutrinário, saímos diretamente das páginas do Novo Testamento, pois seus ensinos coincidem com os ensinos de Jesus e dos apóstolos, mesmo reconhecendo que outros cristãos também concordam conosco nas doutrinas básicas do cristianismo. Fazemos questão de distinguir algumas diferenças, pois, de certa forma, essas diferenças nos constituem como grupo que busca ser fiel ao Novo Testamento. Somente dessa maneira podemos vislumbrar o futuro e traçarmos nossos rumos com coerência. Amém? Irmãos, muito obrigada pela paciência de vocês, né? A próxima lição será domingo que vem, a lição número 2, que será dada pela irmã Gilcilene, tem como título Qual a origem dos batistas, né? E você que tem a revista, você que recebeu, eu quero incentivar você a ler aí durante a semana, para que no próximo domingo possamos estudar, né? Nós estamos finalizando já são 10h27, lembrando você que hoje, a partir das 17 horas, o pastor e alguns irmãos estarão ali no templo, né? Sabemos que o templo está fechado, eles farão uma live, eles vão gravar o culto da noite. Antes aí das 19 horas, você vai receber aí no YouTube, como tem acontecido todos os domingos, né? E alguém tem, rapidamente, algum pedido de oração para a gente finalizar aí orando? Alguém quer falar algum pedido de oração? Não? Não é bem pedido de oração, é só um aviso que eu quero dar aos professores, né? Sim, fica à Aos vontade. professores da escola bíblica. Os irmãos perceberam, né, que tem lições que elas são mais curtas e tem professores que são mais rápidos, como é o caso da irmã Oneida, por exemplo. Mas, Isso é uma o que crítica construtiva? não é uma crítica, não, é um elogio. Então, eu sei, obrigada, eu entendi. Mas, quando a lição for mais extensa e for preciso gastar um tempo maior, o irmão, o professor, fique à vontade. Se não der para concluir, aí você pode usar o próximo domingo para concluir, e quando concluir, o outro que tiver na fila vai dar a sua lição, tá bom? É só uma orientação para os irmãos. Ok, obrigada. Algum pedido de oração? Povo abençoado, ninguém tem pedido de oração, o povo, vocês tudo para orar por mim, porque vocês estão Não, muito abençoados. eu peço oração, irmã. Eu acho que todas as vezes que a gente for orar, a gente deve clamar ao Senhor para que esse vírus, né, para que isso se acabe, esse momento que a gente está passando, acabe logo, né? Porque está muito difícil, muitas perdas, né? Pessoas conhecidas estão partindo, e muitas vezes, muitas sem Jesus, né? Para que Deus possa banir esse vírus aqui dessa terra. Amém. Mais algum pedido? Não? Então vou orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos por esse primeiro dia da semana, te louvamos porque a tua graça, Deus, é maior que o nosso pecado. Obrigada, Jesus, porque a tua palavra, Deus, as Sagradas Escrituras é fiel, ela é a receita, a bússola para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, em meio a toda essa situação caótica, o Senhor tem nos protegido. Algumas pessoas têm sido contaminadas, mas não têm sido tão graves. Deus, esse é motivo de louvor, de adoração. Obrigada, porque em meio a essa crise econômica, o Senhor não tem deixado o pão de cada dia faltar a nós. Senhor, muito pelo contrário, o Senhor tem nos dado até a oportunidade de escolher aquilo que queremos consumir.
Obrigada pela água que bebemos. Obrigada, Deus, que podemos escovar os nossos dentes sozinho, pentear o nosso cabelo. Senhor, eu não canso de dizer isso, porque quantas pessoas eu fico imaginando quanto deve ser difícil quando a gente entra ali, Deus. Eu já entrei no Hospital do Câncer várias vezes para fazer estágio. Ó Deus, quanto é difícil ver aquelas pessoas totalmente dependentes de outras pessoas. Ó Deus, esperando a hora que alguém possa e queira fazer. A gente pode fazer isso a qualquer momento. Deus, não nos deixa ser ingratos mediante as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Ó Deus, e nesse momento, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigada, Senhor, ali pela Convenção Batista, ó Deus, que tem sido fiel à tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo corpo que faz parte ali, os pastores, os missionários, os coordenadores. Ó Deus, nós entregamos tudo diante de ti, pedimos as bênçãos do Senhor. Senhor, e colocamos o nosso Brasil. Senhor, a tua palavra disse, meu povo que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, o Senhor ouvirá dos céus e sarará a terra. Senhor, sara essa nação. Meu Deus, só o Senhor tem poder para isso. O Senhor sabe o dia e a hora que esse vírus vai ser eliminado. Nos dê graça, paciência, assim como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Deus, em nome de Jesus, visita as famílias que estão enlutadas. Senhor, como aqui em Patrocínio eu recebi a notícia hoje, na sexta faleceu o pai, ontem faleceu a filha. Meu Deus, perder uma pessoa já é difícil, imagina 2, 3, 4, como tem acontecido em famílias. Senhor, preenche esse vazio, preenche essa lacuna em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor tem poder para derramar o teu bálsamo sobre essas vidas. Senhor, abençoa os hospitais. Senhor, essa vacina, a gente não sabe a real, são tantos comentários, são especulações, mas o Senhor é maior que qualquer vacina. Deus, aqueles que estão desempregados, abre as portas, os comerciantes, Deus, nesse desespero, Senhor, a ponto de pessoas tirarem as suas vidas, como a gente viu o caso daquela moça. Meu Deus, tem misericórdia, nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, porque a última palavra é do Senhor. Pai, nós entregamos tudo, dê sabedoria ao presidente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa o restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus... Amém. Amém. Irmão Rony, Deus abençoe, tá? Muito Obrigada a todos, obrigada aos você irmãos aí por participar da live, foi um prazer. Pastor, pode impetrar a bênção, por favor. Parece que a irmã Gilsevene tinha aberto o microfone, parece que ela quer falar. Eu acho que ela abriu para dizer amém. Quer falar alguma coisa, irmã? Não, pastor. É porque o irmão dele estava desligado, eu acho que eu apertei tentando ligar o dela. É verdade. Tá bom, então. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Amém. Bom dia, que Deus abençoe os irmãos. E à noite, se puder, assista o culto pelo YouTube. Amém. Amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.